Olá, eu sou Sérgio Everton e está começando agora o programa Projetos de Lei. Aqui você fica por dentro dos projetos de lei em andamento no Parlamento Paulista e dos que já viraram lei. Uma doença pouco conhecida que dói muito e, se não tratada corretamente, pode ter graves sequelas. O projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa quer instituir uma campanha de conscientização sobre os riscos do zoster. Parecia uma alergia na pele, mas junto veio a dor intensa. Eu comecei a sentir uma dor muito forte na região do pescoço, uma dor muito forte. E depois de uns 2 dias apareceram algumas lesões na região do peito, bolinhas, só de um lado. Parecia uma alergia. Foi assim que Débora resolveu procurar um médico e então viu o diagnóstico, herpes zoster. Geralmente é fácil diagnosticar porque aparece só de um lado, tem bolhas, o paciente sente dor naquele lado, as bolhas elas seguem um caminho, então é fácil diagnosticar, mas em mim não foi tão fácil, engraçado. Então eu primeiro achei que fosse uma alergia, porque estava numa região que eu tinha outras lesões, então eu achei que tivesse sido alguma alergia. Mas depois com a dor, porque a dor não estava aqui, estava atrás, né? Aí eu saquei. A infecção, que não é contagiosa, é causada pelo vírus varicela zoster, o mesmo da catapora. Bem diferente da herpes tipo 1, a mais comum, que aparece geralmente nas mucosas, como a boca. É uma doença que compromete tanto o nervo quanto a pele. É uma doença que o diagnóstico é clínico, ou seja, o próprio dermatologista, olhando as lesões, ele já consegue fazer o diagnóstico. E o grande problema do herpes zoster é a dor. Porque mesmo após a melhora do quadro clínico, o paciente pode persistir com dor crônica. Por isso que o ideal, o paciente que tiver herpes zoster, é realizar o tratamento dentro de 3 dias, já ser iniciado esse tratamento, para evitar que ocorra essa sequela. Além dessa sequela, ocorrem as sequelas oculares, que pode ser irreversível, e também pode ocorrer também a paralisia facial. No tratamento a gente utiliza medicações antivirais, tá bom? E a gente consegue encurtar o tempo de duração da doença e com isso também diminuir a chance de sequela que pode ser levada por causa do herpes zoster também. A doença ataca 1 a cada 3 pessoas. No Brasil são registrados cerca de 10 mil casos por ano. A gente apresenta uma vacina atualmente já disponível no Brasil que deve ser tomada a partir dos 50 anos de idade em dose única. Então, hoje em dia, a gente já tem uma forma de prevenção do herpes zoster, que é uma doença, infelizmente, ainda muito desconhecida pela população e que acomete muitos idosos. Então, como a gente tem um envelhecimento muito grande da população brasileira que vem ocorrendo, é uma doença que cada vez está se tornando mais frequente aí na nossa prática diária. Os altos índices entre os idosos são um alerta para a população. O deputado Edmir Chedid, do Democratas, elaborou um projeto de lei que propõe uma campanha de conscientização sobre os riscos do zoster. E o que nós desejamos com esse projeto de lei? Que o governo do estado possa fazer uma conscientização de 1 semana por ano, para que todos os municípios possam ter conhecimento, as pessoas, em rádio, televisão, internet, portal do governo, todos os meios de comunicação. Isso pode ajudar muito as pessoas na prevenção e na cura dessa doença. Conhecer a doença pode fazer toda a diferença, já que o diagnóstico precoce previne maiores danos à saúde. É uma doença comum, mas ainda pouco conhecida. Por isso a importância de divulgar um pouco mais sobre a doença, exatamente para você ter um pouco mais de consciência o que é, como que funciona, o que deve ser feito, o tratamento e se evitar principalmente as sequelas. Com o objetivo de prevenir uma doença que acomete crianças, adultos e idosos de ambos os sexos, apesar de estar mais presente em homens e pessoas com a idade mais avançada, o projeto de lei quer instituir o Dia Estadual de Prevenção à Hipertensão Arterial. Cerca de 30% da população adulta no Brasil sofre de hipertensão arterial. Histórico na família. Quem é que sofre do problema? Meu pai já sofreu com problema e outros parentes também. Meus tios tiveram hipertensão, morreram de hipertensão. Projeto de lei de iniciativa do deputado Jorge Rato, do PMDB, institui o Dia Estadual de Prevenção à Hipertensão Arterial. A metade dos brasileiros que têm a doença não sabe do problema pela falta do hábito de medir a pressão. A maioria dos pacientes do Brasil que são hipertensos não estão ainda sob forma de tratamento
E daqueles que estão sob tratamento ainda não atinge o controle que a gente gostaria, que é abaixo de 14/9, quando comparado a outros países como o Canadá, por exemplo, que atinge até 70%, 80% de controle da pressão. As razões da falta de controle da hipertensão são variadas. Não saber exatamente qual é a consequência da doença, que se não tratada pode levar a derrame e infarto, que são as principais complicações. O fato de achar que, por não ter sintoma, é uma doença que não é importante e que tomar remédio todo dia, fazer uma dieta mais adequada, etc., dá trabalho. E isso, às vezes, não é feito de forma adequada para os pacientes. A prevenção da doença passa pela adoção de hábitos de vida saudáveis, mas o histórico familiar deve ser levado em conta. É a preocupação de Patrícia, que tem os pais hipertensos. Eu me cuido muito, como direitinho, nas horas certas, 3 horas, como pouco sal e sempre dieta equilibrada. Você tem uma parte genética que é muito importante. Se você tem pai e mãe hipertensos, você tem grande chance de ser hipertenso. Mas se você fizer um trabalho de adoção de hábitos saudáveis, como dieta com pouco sal, não engordar, ou se engordar, reduzir peso, fazer atividade física, não consumir muito álcool, você previne o aparecimento dessa doença. 90% dos pacientes hipertensos não sente nada, mas alguns sinais podem indicar a presença da pressão alta. E os outros 10% podem ter um sinal de alerta que pode chegar em conjunto, como dor de cabeça frequente, dor no peito, falta de ar, tonturas limitantes. Isso pode individualmente ou em conjunto indicar a presença de pressão alta. As mulheres devem ficar atentas na menopausa porque as chances de ficarem hipertensas aumentam nessa fase da vida. E foi o que aconteceu com a mãe de Márcia. Ela teve um princípio de AVC que também compromete por causa do entupimento das artérias. Então, algumas coisas dá para identificar, outras não. Quando sobe muito a pressão, nem sempre dá para saber, não dá para identificar, a não ser que você monitore pelo menos toda semana. O brasileiro é chegado numa comida salgada. Coloca sal demais no alimento durante o preparo e ainda acrescenta no prato na hora de comer. É uma soma perigosa, você vai entender a conta. Esse sachê contém 1 grama de sal. Eu despejei 12 envelopes iguais neste prato. São 12 gramas. Esse é o consumo diário de sal do brasileiro, o dobro do recomendado. Sueli, dona de restaurante, observa isso todos os dias. Cada vez mais. Ainda reclama, tá sem sal. Olha, o seu arroz está sem sal, outra coisa, né? Uma carne fala que está totalmente sem sal e o sal continua e eu vejo gente colocando bastante. O ideal, que é o recomendado pela OMS e pelas nossas sociedades, é de 5 gramas. Isso então, diariamente. Nós consumimos um pouco mais que o dobro do recomendado. Não só da fonte de sal adicionado, mas também do sal que tem nos alimentos, que muitas vezes a gente desconhece por falta de conhecimento de ler o rótulo e de saber o que está, a quantidade de sódio que está naquele rótulo. Por exemplo, esses caldos de legumes, enfim, que se usam para temperar as comidas, cada cubinho tem 5 gramas de sódio. Equivale à quantidade diária de sódio. Então, quer dizer, num único cubinho já tem toda a quantidade diária de sal necessária para uma pessoa. Um pãozinho francês tem quase 1 grama de sal. Então, isso, se a pessoa come 5 pãezinhos, já está esgotando a sua capacidade. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já já. Dizem que o melhor amigo do homem é o cachorro. Para muita gente, não é não, hein? Mas para quem precisa se recuperar de acidentes ou doenças neurológicas, o amigão é o cavalo. O projeto de lei aqui na Assembleia quer levar a ecoterapia a pessoas que não podem pagar pelo tratamento. Pode procurar à vontade. Aqui não tem nada que lembre a capital de São Paulo. É uma pequena fazenda no meio da selva de pedra, onde vacas e galinhas vivem. Mas a estrela principal é o cavalo. Neste espaço acontecem sessões de ecoterapia para crianças, uma mistura de equitação com fisioterapia. O método é indicado para desenvolver o equilíbrio, a postura e melhorar a autoestima dos pacientes.
A Sabrina, de 5 anos, adora. Ela tem deficiência intelectual e evoluiu muito desde que começou a conviver com o bicho. Com 2 aulas que ela fez, né, com o cavalo, ela já, que nem eu tinha falado para você anteriormente, ela já começou a subir a escada, que lá em casa tem muita escada. E ela subiu numa boa e agora a gente tem que tomar muito cuidado com ela, né? Fora a fala dela, que ela falava muito pouquinho, era 1 ou 2 frases, só não completava uma frase toda. E agora não, agora ela consegue falar bastante coisa, graças a Deus. Esse sobe e desce, essa marcha dos cavalos, é claro que são o grande diferencial da ecoterapia. Sem que o praticante perceba, aqui, dessa forma, ele executa cerca de 2.200 movimentos para cima, para baixo e para os lados, que atuam diretamente no sistema nervoso profundo. Foi assim que o João Gabriel conseguiu melhorar até as notas da escola. Consegui me focar mais no que a professora falava, entender mais a matéria. O médico Leandro Teles, da Academia Brasileira de Neurologia, explica que o cavalo faz a ponte importante entre o paciente e o terapeuta. A equitação exige ações e movimentos que as crianças não fariam em outros tipos de terapia. Por isso, o resultado é tão positivo. Ela é extremamente útil quando você tem problemas motores, problemas cognitivos ou até problemas de socialização. Principalmente em crianças que têm o cérebro bastante plástico, o cérebro que está em amadurecimento, está ainda em formação. É extremamente interessante a relação com o animal, é extremamente interessante também a questão motora envolvida na terapia. Os benefícios vêm a galope, só que nem toda a família pode pagar a ecoterapia. Uma ecoterapia por mês, ela vai girar em torno de 500 até 800 reais. Então, às vezes, quem ganha um salário mínimo não tem nenhuma condição de estar pagando. Então, eu acho que você tendo esse tipo de serviço na rede pública é fantástico. O deputado Ed Thomas, do PSB, quer que a prática seja oferecida de graça para todos que precisam. Ele é o autor do projeto que institui a ecoterapia nas redes públicas de saúde e educação do estado de São Paulo. Ela é saúde pura, a ecoterapia. Não somente no desenvolvimento das escolas especiais, mas aqueles que sofreram acidentes, aqueles que estão paraplégicos, tetraplégicos, que têm algum grau de acidente sofrido. Eu até imaginava que o cachorro fosse o melhor amigo do homem. E nós não somos o melhor amigo dele, mas o cavalo é algo fantástico. O dorso do animal, ele provoca um choque que vai para a coluna dessa pessoa que está ali montada, que dispara o cérebro, que mexe com todos os membros do corpo. Então, a prática do dia a dia, nas minhas emendas parlamentares, a maioria dos recursos foi colocado para a construção de ecoterapias, desde a ecoterapia rural, a cobertura, fazer a pista, buscar o cavalo, pegar aquele pedagogo, o instrutor, tem transformado a vida das pessoas. O projeto de lei em discussão aqui no Parlamento Paulista autoriza o governo de São Paulo a criar repúblicas para idosos de baixa renda em todo o estado. A brasileira já passou por diversas mudanças. Houve momentos da história em que tivemos crescimento natural acelerado, com o número de jovens maior do que o de idosos. Em outros, houve queda no crescimento natural e daí por diante. Com a diminuição das taxas de natalidade, nossa população começou a envelhecer aos poucos. De acordo com estimativas elaboradas e divulgadas pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de idosos vai aumentar. Por volta do ano de 2050, haverá no Brasil 73 idosos para cada 100 crianças. E ser idoso no Brasil custa muito caro, ainda mais se for morar em casas de repouso ou precisar de cuidados especiais. Paga aluguel. De repente, com a bolha imobiliária, o aluguel deste imóvel subiu 130%. Não tem como não repassar. E daí tem outros custos que são repassáveis, mas tem umas coisas que não dá. Então a gente vai fazendo o possível para ir tocando. Manter a qualidade, Que é muito difícil. É muito difícil. A parte mais complicada que a gente tem é exatamente o pagamento das mensalidades, porque as aposentadorias não são altas e os filhos
praticamente 90% das vezes tem que entrar com alguma coisa. Então pega a aposentadoria e completa alguma coisa para que manter. Casas de repouso podem sair de 3 a 8 mil reais mensais. Já quem cuida do idoso em casa não gasta menos de 3 mil reais por mês. Por conta disso, o governo do estado vem criando programas para atender as necessidades dessa parte da população. Temos 3 repúblicas já implantadas e temos mais do que as repúblicas. Nós temos hoje um conjunto de ofertas de serviços para a população mais idosa que vem crescendo no estado de São Paulo e mais do que crescendo, vem crescendo e vivendo por mais tempo. Então nós temos 2 fenômenos que acontecem, digamos, complementarmente. Nós temos hoje os idosos em maior quantidade e vivendo por mais tempo. O projeto de lei 1302 de 2014 do deputado Enio Tato do PT autoriza o Poder Executivo a implantar repúblicas para idosos de baixa renda no estado. Para isso, o governo poderá contar com parcerias com os municípios, conselhos municipais do idoso e órgãos de proteção. Os idosos que optarem por viver em repúblicas serão responsáveis pela sua casa e pagarão valor simbólico de aluguel. A intenção dessa República dos Idosos nos municípios que queiram implementar é uma parceria entre a União, o Estado e o município, para a gente criar um centro de convivência, um local que eles possam ter uma assistência social, assistência de médico relacionada aos idosos, né, que eles possam ter um local de convivência para eles se divertirem, para eles estudarem, para eles, enfim, ter todas as necessidades que o idoso necessita nos dias de hoje, né? Então, essa iniciativa é de que o município muitas vezes não tem condições de implementar isso, né? Ou o Estado não tem condições, mas sim juntar as 3 esferas, né? Governo federal, governo do Estado e o município para atender essa população. Bicicloteca e comprovação profissional para tosadores e banhistas de pet center. Os detalhes você vê já já no próximo bloco. Esse projeto de lei, se aprovado, vai dar mais segurança ao seu animal de estimação. A ideia é que todos os tosadores e banhistas de pet center mostrem sua comprovação profissional aos donos dos animais. O banho para eles é cada vez mais comum. A frequência de uma semana a um mês varia de uma raça para outra. Existem problemas de pele, né, que a gente evita até mesmo com os banhos. Então a gente indica, às vezes, como parte do tratamento também, que o proprietário leve seu animal ao pet shop e faça alguns banhos terapêuticos. Para garantir o respeito, o bom trato e a saúde dos animais, o projeto de lei 112 de 2014, que tramita na Assembleia Legislativa, propõe a fixação de comprovante de capacitação profissional de tosador e banhista nos estabelecimentos de higiene e estética de animais domésticos. Assim, o cliente terá certeza que está sendo atendido por um profissional qualificado. Eu sempre procuro fazer o banho e tosa dele em pet shop. E normalmente eu faço num local onde eu confio no profissional que está realizando, ou o veterinário, ou então o profissional que faz a parte de banho e tosa. Por quê? Eu acho que é uma questão de confiança, porque em termos de você não sabe se o cachorro vai ser maltratado ou não, e as condições do pet shop, então eu levo isso muito em consideração. O curso básico de banho e tosa dura cerca de um mês. E as orientações vão além das questões técnicas. O profissional aprende como lidar com situações emergenciais, tem orientação de ética e postura e até aula de comportamento animal. Eles têm uma palestra de ética e postura profissional, onde fala sobre trabalho em equipe, como respeitar o próximo, como lidar com o cliente. Eu tenho a palestra de profissão, onde ele fala com um tosador já experiente e explica um pouco do dia a dia que ele vai passar dentro do banho tosa, alguns problemas comuns que acontecem. O próprio comportamento animal. O próprio comportamento animal com um adestrador, onde ele explica como lidar com cada situação, como identificar um cachorro medroso, um cachorro bravo. E também o veterinário, que é o essencial, né? Que é o nosso porto seguro, onde ele ensina os cuidados básicos caso tenha algum tipo de acidente dentro de um banho tosa. De acordo com o sindicato da categoria, só a capital paulista possui cerca de 10 mil pet shops. A aluna Cirlane está praticamente pronta para ingressar no mercado de trabalho, que está carente de profissionais. Eu acho importantíssimo ter sim um certificado, porque
Hoje em dia, né, nós não encontramos profissionais qualificados na área, né, e podem acontecer muitos acidentes devido à falta de qualificação. Então, se você não tem o jeito de pegar o cachorro, não sabe o produto certo que tem que passar, aí você pode prejudicar o cachorro e, com isso, também o dono que tem tanto carinho pelo seu próprio cachorro. Por exemplo, eu tenho 3 cachorros, eu levo eles no pet. Antes, eu não conhecia, agora sou eu que dou banho e tosa, porque eu já fiz estágio em alguns pets. É uma profissão muito boa e você tem que ser qualificado para isso, tem que ter paciência e tudo mais, né? Porque esses bichinhos aqui, eles são adoráveis. O projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia Legislativa quer estimular o hábito da leitura. A novidade é o jeito de levar a cultura até as pessoas, de bicicloteca. Quem trabalha aqui usa moto para fazer entregas, mas a estrela mesmo nem ronca o motor. É a bicicleta, ou melhor, a bicicloteca. O dono da empresa, que já tinha espalhado livros por todos os cantinhos para incentivar os funcionários, aderiu ao projeto de um grupo de amigos. Sem patrocínio de ninguém, eles já criaram 9 iguaizinhas a essa. Os livros chegam por meio de caixas e mais caixas de doações. E apesar do nome falar de biblioteca, ninguém precisa devolver. É escolher e levar para casa. Num primeiro momento, a maioria das pessoas desconfia, acha esquisito dar de cara com essa quantidade de livros no meio da rua. Mas quem é do bairro já se acostumou a encontrar a bicicloteca assim, fazendo o transporte de graça para o mundo da leitura. Vou porque as pessoas elas gostam de ler, né? E às vezes muitas pessoas não têm dinheiro para ir comprar livros, né? Então isso ajuda bastante. Eu achei excelente. Sempre, porque às vezes as pessoas não têm como comprar livro novo, né? Então, se tiver de graça, leva. Todos os dias, 300 livros saem da bicicloteca direto para as mãos dos leitores. Você incentiva a leitura, você deixa as pessoas mais, como é que eu posso dizer? Elas ficam diferentes em relação ao mundo, então elas se tornam pessoas melhores e começam a produzir mais, então, teoricamente, o empresário ganha com isso também. Para o deputado Chico Sardelli, do PV, órgãos públicos como hospitais e unidades do Poupa Tempo podem se tornar pontos de leitura. É dele o projeto de lei que cria a campanha circulante de livros. Nesses locais de grande movimento, as pessoas podem deixar os exemplares para doação e escolher outros títulos para levar para casa. Hoje nós temos aí repartições do governo do estado, onde nós podemos instituir um programa de doação de livros e também esse mesmo programa de doação de livros poder ser aproveitados em instituições estaduais, autarquias estaduais, os projetos sociais que o governo do estado de São Paulo tem. Exemplo, Poupa Tempo. Hoje o cidadão tem que ir para o Poupa Tempo, esperar, e ele pode ali ter o seu livro que foi doado através de uma campanha do Estado e participar. Na espera dele, ali naqueles momentos que ele passa ali, ter uma leitura saudável, uma leitura inteligente sobre esses livros que lá estão. Enfim, isso é incentivar a cultura dentro do Estado de São Paulo. A coordenadora da pesquisa que faz o retrato da leitura no Brasil diz que a iniciativa é bem-vinda. De acordo com o Instituto ProLivro, em 2007, 55% das pessoas se declararam leitoras. O levantamento mais recente, de 2011, não é animador, apenas 50%. Tudo aquilo que te possibilita ser atraído, né, se aproximar do livro, eu acho que é importante, né? Eu acho, quem sabe, de repente, ele não descobre que ele gosta de ler e pega um livro que vai levá-lo a buscar outros, né? Tomara. E outra, né, é um momento ali onde ele vai estar descarregando estresse, né? Ele vai estar, eu acho que até uma forma, uma pequena terapia. Para ter sucesso esse projeto, ele até está prevendo isso, mas ter, sim, um cuidado, né, em ter livros de literatura, livros de ficção, livros que sejam atraentes, em boas condições, né, que ele não esteja com páginas faltando, que ele esteja com a capa ok, porque eu acho que a gente está querendo mostrar que o livro é importante, né? Então eu acho que ele tem que estar cuidado, né? Eu acho que isso é importante. Então, doação
é legal, eu acho que é uma coisa que é um valor também que a gente tem que está aí incentivando, mas talvez pensar em ter livros novos também, por que não? Né? De conseguir talvez investimentos ou patrocínio para você ter possibilidade de oferecer livros novos também. Mas eu acho que o projeto é muito interessante, né? A possibilidade de você estar num poupa-tempo, num hospital, em qualquer local que você está esperando um documento e você ter um livro nas suas mãos, eu acho que a ideia é muito legal. O programa de hoje fica por aqui. Nos vemos na próxima semana com mais projetos de lei. Obrigado pela sua companhia e até lá.